Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, palestra e passe, nessa casa de luz, de fé, esperança e caridade. Com muita alegria, então, estamos juntos de novo, né? Graças a Deus, a Jesus. Como sempre, vamos começar com nossa prece. Vou pedir desde já mentalizarmos pelos nossos irmãos do Sul, tá bom? Tantas cenas que a gente vê, podemos ajudar de diferentes formas, principalmente com energias boas, pensamentos bons para eles, tá bom? Vamos todos então, meus irmãos, aquietar nossos pensamentos, buscar a sintonia com essa casa de luz, sentir a presença do nosso querido Mestre Jesus bem perto de nós, com aquele sorriso, sempre disposto ao trabalho, sentir a presença dos espíritos amigos, benfeitores, mentores da casa, e nossos mentores pessoais, e agradecer porque conseguimos chegar aqui em busca de conhecimento, de esclarecimento, em busca de pensamentos, energias boas, tanto desse plano material quanto do espiritual, e pedir com muita humildade o amparo, a proteção, a fertilização das nossas consciências, para que consigamos aproveitar, assimilar os ensinamentos que serão compartilhados hoje. Pedir a inspiração e a intuição para a nossa irmã, que vai trazer para nós a palestra de hoje. E do fundo do coração, meus irmãos, irradiar um pensamento de esperança para nossos irmãos do Sul, tantas cidades, tantas famílias, tantos animais, a natureza. Vamos irradiar esse fluxo energético positivo, conseguindo enviar para eles muita esperança, muita fé, que essa nossa energia acalente os corações, que tire as ansiedades, as preocupações, que consigamos levar um pouquinho de luz para eles e para todas as famílias, as pessoas, para a criação que passa momentos de dificuldade. Porque doando que receberemos, meus irmãos, ajudando seremos ajudados, é a lei da criação do nosso Pai. E assim então, agradecemos a Deus que está em tudo e em todos, amor infinito, do fundo do coração. Muito obrigado, que assim seja. Muito bom, meus irmãos, então, damos as boas-vindas à nossa irmã Lilian, que traz para nós um assunto de extrema importância. Tá bom, Lilian? Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, como eu sou a Ana Lilian, eu sou nova aqui na casa, e eu acho que quando a gente chega para assistir uma palestra, fica aquela curiosidade, né, de saber o que é essa moça, né? Por que ela está trabalhando esse tema? E o tema dos animais é um tema que sempre mexeu muito comigo, né? A questão do meio ambiente como um todo. Tem um pouco a ver, eu acredito que a gente traz isso, né, das nossas outras vidas, algum resgate, alguma coisa nesse sentido, e acaba que isso se refletiu na minha vida aqui na área, né? A minha formação é na área ambiental, eu sou geógrafa, e à medida que eu fui, né, tendo condições, eu comecei a fazer resgate dos animais. Então eu sou, né, não sei se vocês já ouviram esse termo, né, uma protetora independente. Alguém conhece? Tem algum aqui? Não? Eu tenho 21 gatinhos resgatados em casa e até o momento é um caminho que eu tenho trilhado sozinha. É por isso que a gente chama que é protetora independente. A gente tem organizações
organizações, às vezes, governamentais, mas no meu caso, entre tantos outros, eu sou independente. Então, acho que juntou as duas coisas, né? Essa questão da minha formação na área ambiental, essa questão de eu gostar e sentir uma necessidade de ajudar, e eu faço esses resgates na tentativa de estar fazendo a minha contribuição. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho por que eu estou trazendo essa temática. Se a gente for parar e pensar, só alguns gatinhos pingados, a gente não está conseguindo, né, cuidar desses animais, cuidar do meio ambiente como um todo. Então, a gente precisa falar mais sobre esse tema e trazer mais pessoas para poder lutar em prol dele. Okay? Bom, e aí, como que eu pensei em trabalhar essa temática? A partir de dois questionamentos ou duas afirmações. A primeira é que Deus criou os animais para os seres humanos, criou para a gente, única e exclusivamente, principalmente para a alimentação. E um segundo questionamento ou colocação de que o ser humano precisa, para a sua sobrevivência, da proteína de origem animal. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas duas colocações. Vai ser uma troca, né? E por isso que eu já coloquei aqui que eu vou precisar da ajuda de vocês em dois sentidos. Eu preciso que vocês abram a mente de vocês e o coração também para o que eu vou falar. Porque se eu começar a falar e vocês já erguerem um muro de preconceitos, né, de não, eu não quero falar sobre isso, não, realmente eu não vou parar de comer carne, não, eu não quero cuidar dos animais, e aí a minha fala aqui vai ser como aquela parábola, né, de eu jogar a sementinha e o solo não vai estar propício, não é isso? E não é isso que eu quero. Então eu vou pedir humildemente que vocês abram as mentes e os corações de vocês para o que eu vou apresentar. Pode ser? Bom, e aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar na perspectiva da ciência e eu vou trabalhar na perspectiva do espiritismo. Como? Na perspectiva da ciência, desconfigurou aqui um pouquinho, eu trouxe aqui uma passagem da Gênesis que fala o seguinte: caminhando ao lado do progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que ele está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará. Então, a gente vai trabalhar essa questão, principalmente da alimentação, na perspectiva do que a ciência traz para a gente hoje, no século XXI. Okay? E, do ponto de vista do espiritismo, da doutrina, eu trouxe, né, diversas citações, diversos trechos das obras básicas e subsidiárias. Desconfigurou, perdão, gente, não estava assim não. Que já existem alguns movimentos que conseguiram resgatar cerca de 200 trechos ou citações nas obras básicas e subsidiárias, vou dar cerca de 100, abordando a temática do meio ambiente, abordando a temática da questão do consumo de carne, de como a gente tem que se relacionar com os animais. Tá? E aí, só para vocês terem uma noção, um desses livros é o Evangelho dos Animais. E eu coloquei ali, ele é da SEAMA, tá? Associação Espírita Amiga dos Animais. Foi criado em 2009, a SEAMA, primeiro centro espírita do mundo que trabalhou com a questão espiritual dos animais. Então, tem esse livro em que ele vem fazer um resgate, é na forma de um romance, então é bem fácil de ler. Quando a gente vê o tamanho, a gente assusta, tá? Mas ele é muito fácil de ler. E a gente tem recentemente 2 opúsculos, né, que foram
movimento pela ética dos animais e foi publicado pela FEB. São 2 livretos, eu tenho ele aqui porque eles disponibilizam em PDF e você tem também para comprar. Tá? Então, eu me baseei nesses, mas eu coloquei aqui também, quem quiser depois, no final, dar uma olhada, tem várias outras obras que tratam dessa temática. Tá? Bom, a ideia então é mostrar para vocês, a partir do 9, que existe uma ética animal espírita. O que seria essa ética animal espírita? Campo que analisa a necessidade de incluir no esforço evolutivo não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não humanos, em suma, toda a natureza. Por conseguinte, aborda como e por que devemos, enquanto indivíduo e sociedade, superar o antropocentrismo e o especismo no trato com os animais, além de inserir na educação de espíritas e outras pessoas interessadas elementos que facilitem mudanças de hábitos pessoais e engajamento político para a construção de uma sociedade mais fraterna e justa para pessoas, animais e meio ambiente. Para quem não sabe, eu coloquei aqui o que seria o antropocentrismo. Presume a superioridade da espécie humana em relação às demais, constituindo-a como centro da Terra e, portanto, com direitos exclusivos de usar, explorar, escravizar e matar as espécies não humanas. Basicamente, é como se a espécie humana estivesse no topo e ela tivesse o direito de usar do jeito que ela quiser todas as espécies, todas as outras, né, que existem na natureza. Então, tá ali ego, porque essa forma de se relacionar é baseada pelo nosso ego, pela nossa missão. O correto, de acordo com teorias mais recentes, seria o ecocentrismo, em que nós estaríamos em parte de igualdade com as outras espécies. Não somos concorrentes. A gente tem uma relação de interdependência. E o especismo, que eu coloquei aqui também para quem não conhece, seria discriminação do ser humano para com outras espécies. Então, basicamente, se a gente for parar e pensar ao longo da história humana, a gente já teve todo tipo de discriminação dentro da própria espécie. Racismo, dos brancos acharem que são melhores do que os negros. Sexismo, a mulher tem que ser inferior aos homens. E aí surge o especismo. O ser humano é melhor ou mais importante que as outras espécies. E como foi colocado aqui, os animais do mundo existem para os seus próprios propósitos. Não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos, nem as mulheres para os homens. E o mais interessante é que a gente ainda tem o especismo dentro do especismo. A gente escolher ainda qual espécie que eu vou cuidar, dar carinho e amor, e qual espécie que eu vou comer. E isso, para quem quiser, tem esse livro, tem ele em PDF também. Por que amamos cachorros, comemos porco e vestimos vacas? Alguém já parou para perguntar sobre isso?
Para alimentar, pode alimentar do gato também. Exato. Tanto que existem países que matam cachorro e gato para se alimentar. E a gente ficou horrorizado. Sim. É absurdo. Mas a gente mata. Mata vaquinha, Porquinho, galinha, bezerros. E tudo bem. E nesse livro é muito interessante que ela vem resgatar os porquês. Que muitas vezes a gente prefere não fazer. É mais cômodo. E bem na capa ela fala o seguinte, que uma introdução ao carnismo, o sistema de crenças. Então ela vai mostrar que essa questão da gente comer uns em detrimento dos outros está baseada no sistema de crenças. E quem que ensinou essa crença? Aí vem todo o resgate. Se fosse para poder falar só sobre isso, teria que ser só uma palestra, não dá tempo. Mas eu estou só trazendo algumas informações. Então, seguindo aqui, o que seriam então esses animais? Para a gente pensar um pouco na nossa relação e por que a gente deveria comer ou não comer. Do ponto de vista do Espiritismo, eu trouxe aqui do livro dos Espíritos, traz o seguinte, na questão 79, visto que existem dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Está falando de elementos, tá, gente? Agora está faltando Deus, não, está falando elementos. E aí a gente tem, então, uma gradação conforme nessa constituição desses elementos. Então a gente começaria da menor partícula dos átomos, esses átomos eles vão se unir e formar o primeiro reino que a gente tem, que é o reino mineral. Esse reino mineral, ele seria então constituído por seres inanimados, constituído de matéria bruta. O que a gente tem no reino mineral? Alguém sabe? Rocha, não rocha. Ah, é muito comum a gente falar pedra, né? Não era resíduo de minério? Sim, a gente tem os minérios, os minerais, solo, a água, o relevo, está tudo inserido aqui no reino mineral. Então tudo que não é objeto animado Entraria no reino mineral, perfeito. isso aqui, essa parede. Sim, só que tem coisas que são naturais e tem coisas que vão ser construídas pelo homem. Aí são coisas distintas. Aqui a gente estaria partindo das coisas, são coisas naturais. Tá? E a partir dessas coisas naturais, o ser humano faz um monte de coisas. Seguindo, então, a gente teria depois o reino vegetal, que também teria matéria, mas ele já tem uma coisa diferente, que é o que? Vitalidade. Então, seriam seres animados não pensantes. Já não é mais seres inanimados. E a gente segue para o reino animal. E o reino que a gente colocaria aqui humanidade, mas na verdade o homem tem inserido do ponto de vista científico aqui, né, gente? Somos animais. Do ponto de vista do Espiritismo, o que a gente tem em comum? Somos seres animados pensantes. A gente tem matéria, a gente tem vitalidade, a gente tem princípio inteligente. Entre os animais e a humanidade vai ter, de acordo com a questão 607, uma fase preparatória de humanização. Isso tudo aqui está mostrando uma evolução, uma progressão entre os reinos. Questão 604. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a dos homens? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência da vida moral. Então, já contrariando, né, o que a gente tinha no início, os animais não pensam, os animais pensam, a ciência já mostra isso hoje, sim, pensam. Tá? E na verdade ele já estava falando um pouco sobre isso. Então o que vai mudar dos animais para os homens é unicamente essa questão moral.
Deus, os animais não sabem disso. Nós sabemos, e mesmo sabendo, a gente ainda faz um monte de coisa errada. Eles agem por instinto. Então, mas o animal come outro animal, ele come para a sua sobrevivência. Ele não come, ele não caça para poder guardar um troféu à cabeça do animal, para tirar a pele, para vender, para comercializar, para ganhar dinheiro. É única e exclusivamente para a sua sobrevivência. Ele mata porque ele vai conseguir comer. Ele não mata nada além do que é para a sua sobrevivência. Continuando aqui, a tendência é chegarmos à angelitude, assim esperamos, né? E na questão 540, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ou seja, gente, tudo isso que eu acabei de falar aqui, a tendência, a gente gostando ou não, é que isso vai evoluir, assim como a gente. A gente não está numa posição melhor do que os outros reinos. A gente está, vamos imaginar uma escada. Às vezes a gente pode estar um degrauzinho à frente, mas a gente também já trilhou essa escadinha, a gente já teve lá atrás. Porque, na verdade, nós começamos no reino mineral. Exato. Nós começamos lá no minério. A gente vai estagiando É. entre todos os reinos. Ali é o princípio. Né? Porque a gente pensa, nossa, nós, espírito humano, já ocupamos, né? A matéria de um mineral, por exemplo. É. Mas eu penso assim de uma forma, quando eu estava até comentando do processo do homem dominar, né, de comer a carne da vaca, e esse tipo de pensamento, eu sou geógrafo também, eu penso que isso vem desde seres primitivos. Que quando o homem começou a matar os animais, naquele período era totalmente diferente, de comer a carne, né? Aí já começou a introduzir a utilização do mineral, do vegetal e animal. O ser humano, a tendência ele ser ainda mais submisso em relação a isso. Esse tipo de o ser humano é conseguir pensar de uma forma diferente, né? Opa, a gente tem que começar a separar bem as coisas, aí sim ele vai sair totalmente mais forte, mais inteligente até chegar na angelitude. Esse seria o desafio. Isso seria o desafio. É fácil? Não é fácil. Né? Mas quanto mais evoluímos moralmente e espiritualmente, vamos deixando de comer carne. Vamos chegar no ponto que a gente não vai comer bicho mais. Sim, essa tem que ser assim, gente. Eu vou falar mais sobre isso. Isso é lei de Deus, é a lei do progresso. Vou trazer várias outras falas aqui. E dentro de cada reino, a gente tem uma progressão dentro do próprio reino. Porque a gente pensa assim, nossa, todo reino vegetal, as plantas são todas iguais? No reino animal, os animais são todos. Não, a gente tem gradação, tem mais evoluídos, tem menos evoluídos, tem mais complexos, menos complexos. Tá isso todos. Só para poder. Então, eu vou trazer ao longo da minha fala várias sugestões de livros, documentários, palestras, que eu acho que isso enriquece, né? Não fica assim, nossa, só foi a Lívia que falou. Tá? Então, o MOVE, ele já fez 6 congressos desde que ele foi criado. Então, o primeiro, que foi o MOVE, foi quem é o meu próximo? Sugiro vocês, acho que são 4 vídeos. O que eu assisti para poder fazer esse esquema aqui foi esse. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o link, tá? Este e essa palestra também, que é da Nath, que também faz parte do MOVE, que é: o Evangelho se estende a todos os seres da criação? Aí entra aquela questão do especismo, né? O ser humano não, né? O ser humano, o Evangelho é para os homens, só que não. Só como sugestão. E aí, então, continuando aqui, quem são os animais? Eu trouxe aqui uma música para a gente refletir um pouquinho. Eu quero que vocês prestem atenção no que ele vai falar das características dos animais. Tá? E aí a gente depois volta a falar sobre isso.
Tem aqui, ó. Aumentar? Aí eu não sei. Luz, tá aqui? Aqui consegue? A gente sente um grande aperto, um corpo, desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer? A gente sente no peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente, e isso deveria ser suficiente. Mesmo a sofrer, preciso crer. Sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Mesmo a sofrer, preciso crer. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus, igual a você. O que ficou de mais marcante nessa? Ligamos. Vocês concordam? Falou? A gente sente o tempo todo. Somos filhos de Deus igual a vocês. Então, os animais hoje em dia, considerados pela ciência, a gente chama de seres sencientes. São capazes de vivenciar emoções, positivas ou negativas, foi o que mostrou na música. Eles são capazes de sentir e demonstrar suas emoções. Quem tem animais aí em casa sabe disso. Então, eles são considerados seres pensantes e hoje, de acordo com o direito, né, eles não podem mais ser tratados como objetos. Eles também merecem respeito. E aí, aqui, no livro Emmanuel, são eles, os animais, os nossos parentes mais próximos. Lembra daquela escala? Apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Vou falar, não, os animais são nossos parentes? Não, né? São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e
Rei Leão Denis, todos os espíritos em marcha são ajudados pelos seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, aqueles que estão colocados abaixo deles. Acho que todo mundo que está aqui, de forma direta ou indireta, está buscando esse amparo. Se a gente está pedindo, minimamente a gente também deveria oferecer esse mesmo amparo. E a gente tem que amparar são os menos necessitados, que são eles, os nossos irmãos menores. E aí, continuando, então já sabemos aí como que são esses animais, essa questão da evolução. Então, como que deveria ser a nossa relação com os animais? E aí, eu trouxe aqui 3 videozinhos que rodou muito tempo aí pela internet. Um esse aqui é recente, não vai dar tempo de passar, eu já coloquei os links, depois eu passo para vocês. O diálogo mais lindo do mundo, essa mocinha, as crianças como sempre, né, dando exemplo. Não sei se vocês conseguem perceber a cara de satisfação do cachorrinho. Ela fazendo carinho, conversando com ele, assim, como se estivesse batendo papo, assim, uma pessoa que tivesse até... Então, esse aqui, vou passar depois para vocês verem. Tem esse documentário que mostra, né, como que as pessoas se tornaram veganos, vegetarianos. E aí eu printei essa parte dessa menina, que são várias histórias que mostram nesse documentário. Essa menina, piquititinha, ela conseguiu influenciar toda a família dela a se tornar vegana. Nem é vegetariana, é vegana. E esse aqui, esse mocinho que ele é brasileiro, passou muito tempo, rodou muito tempo na mídia. Criança emociona a mãe ao explicar por que não quer comer animais. É uma graça o diálogo dele com a mãe. Então, assim deveria ser a nossa relação. De respeito, cuidado, carinho, assim como a gente tem com seres da nossa espécie. Só que, né, a lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens. E quem cuida dos animais? Os homens. Deveriam ser? Deveria, né? Deveria. E aí, no Consolador, traz como que é. Né? Mostrei como que deveria ser a nossa relação. E como que é a nossa relação? Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob sua imediata proteção. Os animais estão colocados sob a nossa imediata proteção. Os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para a sua alimentação e escravizam os segundos. Lembra lá que a gente estava falando do racismo, um período que a gente teve de escravidão? Objeto de explorações mais grosseiras, com exceções de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. E aí eu trouxe aqui essa reportagem que saiu ano passado, Jornal da Unesp, para mostrar a atualidade do que foi dito nessa citação. Seres humanos são os maiores predadores do planeta, mas nem sempre para se alimentar. Então ele fala ali que tem a questão da alimentação, tem a questão de manter os animais em cativeiro e também tem a questão dos animais para estimação. E aqui, né, tem esse gráfico para poder mostrar quais que são as espécies que são mais exploradas pelos seres humanos. E aqui estão os peixes, seguido das aves e depois dos mamíferos. Essa questão dos peixes, também da outra palestra, a gente não tem muito contato com os peixes. E aí a nossa relação acaba ficando mais distante. E aí é mais fácil ainda a gente justificar o que a gente faz com eles. Tá? Tem vários trabalhos espíritas e científicos falando sobre isso. E aí, trouxe algumas imagens de como estamos cuidando dos animais em Ituiutaba. Essas fotos foram cedidas por um colega que trabalha na Polícia Ambiental. Tá? São fotos tranquilas.
ponto que chegou, cuidado com o bicho. E aí eu trouxe, que a gente pensa assim, nossa, mas eu nunca ia fazer isso com animal. E aí eu achei fantástica essa fala que tem no Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, é óbvio, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso aconteceu no final. Muitas vezes os gritos de socorro desses animais vêm por meio das ONGs, dos protetores independentes. E no Evangelho segundo o Espiritismo traz outra fala. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, o que a gente acabou de ver aqui foi justamente uma correlação dessa indiferença moral com o bem que a gente deixou de fazer. Nós deixamos de fazer. Continuando. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que ele foi possível submeter, comparando ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá quaisquer relação? O ser humano conhece todas as espécies que existem no mundo? Como que a gente pode falar que eles foram criados por nos satisfazer? A gente nem sabe quantos que existem, quais espécies, para que elas servem. E aí a gente chega aqui no dado, que eu tirei da organização WWF, que é o seguinte: acredita-se que exista de 10 a 50 milhões de espécies em todo o mundo. 10 a 50 milhões. Porém, apenas 1,5 milhão foi classificado e nomeado até agora. Opa, mas essas espécies não foram criadas para a gente? 50 milhões a gente não conhece? Como assim? Tem alguma coisa errada, não tem? Outra informação. Se a gente for pegar a informação do planeta Terra, o planeta Terra tem cerca de 4,6 milhões de anos. Se a gente comprimir esse tempo em 24 horas, só para poder facilitar aqui o nosso entendimento, o ser humano vai ser o último ser vivo. Olha lá o poder que ele apareceria: 23 horas e 59 minutos. Olha a quantidade de espécies que surgiram, que foram criadas antes da gente. Que pretensão é essa nossa de falar que os animais foram criados para nos satisfazer? Continuando aqui, da Gênese, reforçando o que eu acabei de falar. Como se pode sustentar a semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos, antes que ele aí surgisse e que afinal desapareceram? Por exemplo, os dinossauros? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Alguém aí tem algum dinossauro aí que tal? Tem estimação? Entretanto, todas tinham a sua razão de ser, a sua utilidade, mas não a utilidade para a gente. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instinto, sensação de dor e de bem-estar. Ou seja, a vida do animal apresenta uma finalidade superior, que é que constitui do seu próprio aperfeiçoamento. Não tem aquela escala? A gente não está todo mundo aqui para progredir, para evoluir? Os animais também. Eles têm o que a gente chama de valor intrínseco, o valor de existência. Eles têm o direito
passagem do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, questão 723. A carne nutre a carne, do contrário o homem perece. Só que geralmente a gente gosta de fazer a interpretação e puxar a sardinha para o nosso lado, né? A carne nutre a carne aqui não é no sentido da carne, questão da matéria. Tanto que, depois, na Revista Espírita de 1863, vem trazendo que, na Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem um espírito que deve ser nutrido pelo espírito e um corpo que deve ser alimentado pela matéria. Quando fala carne, é no sentido de matéria. Não está falando, a gente tem que comer um franguinho, de preferência caipira, né? Que é mais gostoso, não é? Escuta muito isso. Do contrário, morre. Eu sou vegetariana desde 99. Não morri ainda não. Aí os veganos, que não morrem também. Né? Pelo contrário. E aí, gente, do ponto de vista que no Livro dos Espíritos fala o seguinte, questão 734. O homem tem direito de destruição sobre os animais, porém limitado e regulado pela necessidade de prover sua alimentação e segurança. Opa! Isso foi escrito aproximadamente em várias edições, vou pegar 1857. A gente está em 2024. Já se passou 167 anos. O que será que a nutrição fala dessa afirmação? Mito ou verdade? Mito. E aí eu trouxe. Não sou nutricionista, tá, gente? Qualquer pesquisa científica que vocês fizerem, vocês vão chegar a esses mesmos dados aqui. Do ponto de vista de nutrição, o que a gente precisa para sobreviver? Que a gente chama de, desconfigurou, macronutrientes, que é aquilo que a gente consome em grande quantidade, carboidratos, gorduras e proteínas, que a gente vai encontrar ali nos ovos, nas castanhas, na carne, em alguns vegetais. Micronutrientes, que a gente consome em menor necessidade, que é onde a gente vai encontrar o quê? Vitaminas e minerais. A grande maioria, frutas, verduras, legumes. A única coisa que a gente não encontra no reino vegetal é essa bendita vitamina B12, que aí a gente precisa suplementar. Esse ano foi a primeira vez que eu suplementei com vitamina B12. Eu sou vegetariana desde 99. 2024. Quem não cabeça faz as contas, não fizer isso não. E aí, as pessoas que comem carne nem ficam focadas. A vitamina B12 não tem nos ovos? Mas quem é vegano não come ovo. Só É verdade. É verdade. Mas quem fala de não parar de comer, não consigo de parar de comer carne, vou ficar doente, não é nem em função da B12. É por causa das proteínas. Só que proteína... Vixe, tem muita coisa. Muito! E aí, para não falar assim, nossa, tá machismo, eu trouxe aqui a quantidade de proteínas recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Essa quantidade, gente, como está mostrando ali na imagem, depende. Se você é uma pessoa sedentária, é uma determinada quantidade. Se você é aquela pessoa que está sempre ativa, é uma quantidade. Se é homem, é uma quantidade. Se é mulher, é outra quantidade. Se você está na academia para poder volume, é uma quantidade. Se é só para definição, é outra quantidade. Mas, partindo do pressuposto aqui, né, da média mundial, que a maioria não está muito aí praticando atividade física, eu vou pegar ali como se a gente tivesse bem sedentário, que a continha seria essa daqui. Eu preciso de 0,8 por peso. Então, se for que eu tenho 65 quilos, eu vou multiplicar por 0,8 para eu descobrir a quantidade de proteína que eu preciso por dia. Então, se eu tenho 65 quilos e eu sou sedentária, vamos dizer assim, eu preciso de 52 gramas de proteína dia. Aqui, eu coloquei alguns dos alimentos que a gente pode ter proteína. A cada 100 gramas, por exemplo, de lentilha, eu tenho 12 gramas de proteína. E aí eu fiz aqui só uma continha básica, que o ideal é que você fracione a quantidade de proteína que vai consumir durante o dia. No café, se eu fizer um mingauzinho, leite, isso aqui, quem é tanto vegetariano quanto vegano, porque eu tenho leite ali, o leite que está aqui é um leite
de soja, por exemplo. Faço um mingauzinho ali com leite, aveia, manteiga de amendoim, coloco umas frutinhas ali para dar uma textura, uma crocância. No almoço vou comer o básico, arroz, feijão, brócolis e lentilha. No meu café da manhã eu consumi 26 gramas. No meu almoço 30, já consumi 56 gramas de proteína. Eu precisava de... E tem uma outra coisa interessante. Eu fui aprender isso daqui recentemente, quando eu comecei a treinar. Minha mãe nunca falou, olha, vocês têm que consumir esse tanto de proteína aqui. São 5 irmãos. Nem se a gente quisesse, vocês teriam condição. Então a gente tem que ser realista também. Aí, continuando aqui, né, no Emmanuel, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e... É aí aqui, muito comum perguntar pra gente, né? É muito difícil eu perguntar, comer o quê? Uma dica, esse documentário que tem na Netflix, Dieta de Gladiadores, muito interessante, que ele vem fazendo uma comparação de dieta vegetariana, vegana, carnívora, e vocês vão se surpreender com o resultado. Tá? Assistam. E quer exemplo maior que a mãe natureza? Esses animais são todos herbívoros. Olha o tamanho dessas crianças. E trouxe alguns exemplos de alguns atletas também, tá? Esse aqui é famoso, a maioria dos homens aí conhecem, né? Trouxe aqui da turma feminina também, né? Para poder fazer um fisiculturista. A gente pensa, nossa, eu nunca vou poder ter um físico bom sendo vegano, né? Olha esse. Vocês podem procurar nas redes sociais, tá, gente? E aí, um pouquinho de... As pessoas comem carne para ficarem fortes como um touro. Mas esquece que os touros comem? Que contradição, né? E aí, seguindo, porque o meu tempo está quase esgotando e ainda tem muita coisa para falar, no Dicionário da Luz, a gente tem a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminarmos frangos, carneiros, leitões, cabritos incontáveis. Não contentes em matarmos pobres seres que nos pediam um roteiro de progresso e valores educativos, infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar. Não contentes em matar e comer, a gente ainda tinha que ter um pouquinho de tortura. Alguém conhece o agrá? Filho do pato? Vocês têm noção de como que é para poder gerar o agrá? Tortura. Vocês já imaginaram colocar um funil na boca de vocês e vocês ficarem comendo dia e noite, mesmo sem vontade? Simplesmente para o seu fígado ser aumentado para servir o paladar de um outro. Ou carne de vitela. Alguém sabe como é que é carne de vitela, gente? Outra tortura. É bebê. É bezerrinho. Retira os machos, prendem eles em pequenos espaços, dão leite, a única coisa que eles podem beber, não pode se movimentar, porque a carne tem que ficar mais clara e macia. E carne de vitela é carne de bebê. Pintinhos machos não servem à indústria de ovos. Eles nascem e são triturados vivos. Quem quiser ver, daqui a pouco eu vou citar, encarecemos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comunidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, também será sagrado, assim como foi para Jesus, né? Quem conseguir, eu não consegui ver, esse documentário, domino.
pesquisa depois, né? A gente fez uma pesquisa para ver se era só a gente. 99% das pessoas que começaram a ver não conseguiu ver. Porque aí, isso que eu falei, vocês vão ver aqui. São 2 horas de documentário. E aí, Mas vai mostrar. vai mostrar Ah, Nossa, tudo. tudo. agora eu entendi. Ela é Vai muito mostrar forte. tudo, é muito forte. E a ideia, gente, eu não mesmo também não precisei. consegui terminar. Eu não precisei de ver para tomar a minha decisão. Mas tem determinadas pessoas que só vendo. Eu tenho um irmão, a gente tem familiar que mora na roça, ele viu matando um porco, come porco. Mas ele come os outros que ele come matando. Então, muitas vezes, é aquele ditado que os olhos não vê. Então, às vezes é bom ver, para poder, que pensa assim, não. Foi há muito tempo que o pessoal fez uma pesquisa com as crianças de cidade grande, perguntando de onde vem o leite? Da caixinha. A gente não pode continuar iludindo as crianças, não. Leite não vem da caixinha, não. Existe uma indústria do leite e há sacrifícios para poder ter esse leite. Rouba do bezerro, né? O leite é dele, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro aqui no Contos e Contos, o irmão X fala o seguinte: reza a lei do passado, não matarás. Eu, Jesus, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Acho que ninguém nunca tinha visto isso, né? Então, ali é o não matarás, está associado aqui com a vida que a gente consome. E aí vai falar assim, o prosseguir do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem sim livre. A gente pode escolher, eu tenho livre-arbítrio. Só que essa independência que eu tenho de escolha é bem. A gente tem que reforçar que ela está atrelada com consequências. E tem consequências, como eu vou colocar aqui, tem algumas consequências, missionários da luz, que são consequências individuais, tem consequências coletivas, e aqui está falando especificamente do horror quando se visita os matadouros. Se a gente olhar essa foto, a gente vê um horror estampado. E esse horror é sentimento, é emoção. Isso vai para a carne que consome. Isso vai para a psicosfera. O ambiente fica rodeado de vampiros, do ponto de vista espiritual. E aqui, quem quiser ver, eu achava que esse aqui era um dos piores documentários. Esse aqui é fichinha perto do domínio. Tá? Fica aqui como dica também a carne fraca. E Paul McCartney já falava, se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E aqui eu faço uma associação, coloquei aqui até do Insta, a relação que existe também entre esse tipo de ambiente com a saúde dos trabalhadores. São pessoas deprimidas, muitas suicidam, não conseguem ficar mais de 2 anos, às vezes, naquele trabalho, gente. Então, olha, que quando a gente escolhe o consumo de carne, existe uma demanda, correto? Então, enquanto existe demanda, vai ter que ter um matadouro, e se tem um matadouro, vai ter que ter um trabalhador para esse matadouro. Então, olha a rede de ação e reação, e isso o Paulo dedica para a gente. Agora você pensa a vibração espiritual ali, né, nos matadores, o mundo espiritual ali, pensa. É justamente o que falava ali no missionário. Não, tem várias outras situações que não dá para poder falar. Outra consequência, não bastou falar da questão da energia, não, é o trabalhador, para mim, tanto faz. E para a minha saúde? Já é comprovado cientificamente que o consumo de carne faz mal à saúde. Vou passar rapidinho, porque o tempo está passando. A relação entre o câncer e a carne, né? Então, nesse estudo aqui mostra que o consumo prolongado de carne vermelha é um fator de risco para o câncer, porque tem essa substância que é chamada de ácido ciálico. E aqui, só mostrar aqui a tabela, os maiores, onde que a gente tem mais a produção desse ácido ciálico. Então, se vocês pegarem aqui, 53, o bife, o porco, 15%
queijo de leite de cabra, caviar aqui, né? Nunca vi, não é acreditado. E aí tem essa pesquisa que fala que o consumo de carne vermelha aumenta em 5 vezes a incidência de câncer hepático. Outro impacto também é correlacionado a doenças do coração e diabetes tipo 2. Não, mas diabetes não é só açúcar, não? Não é só carboidrato, não? Não. E aí, nesse documentário que é Saúde da Netflix, explica direitinho como que o consumo de carne vai impactar nas doenças do coração e na diabetes tipo 2. Eu posso passar só um pouquinho? Posso? Vocês permitem, gente? E aí, aqui do ponto de vista do impacto ambiental, ele falou assim, vamos continuar. Eu coloquei aqui uma chave, que eu falei de impactos, consequências do ponto de vista da saúde e do meio ambiente. Será que tem? Dá uma olhadinha nessa chave. Uma vaquinha, né, conversando ali com o ursinho, né? Matos, povos, o pinguim. Sinto muito, mas não posso atender as suas reivindicações. O que está acontecendo lá na região lá dos povos? Derretendo. E por que está derretendo? Só CO2? A gente tem o que a gente chama de aquecimento global. Que nada mais é do que o quê? A gente está fazendo que a temperatura do planeta Terra e se dá através de um processo que a gente chama de efeito estufa. Então a gente precisa ter na atmosfera gases que a gente chama gases do efeito estufa. Gente, isso é fundamental para a existência da vida na Terra, o efeito estufa. Só que o que o ser humano fez? Ele agravou muito. Aí deixa de ser efeito estufa e se transforma em aquecimento global. Os principais gases do efeito estufa, quem falou em CO2, metano e o óxido nitroso. Quem produz isso? Olha ali, o Brasil é o maior emissor mundial de metano, que é um dos gases do efeito estufa. Quem é responsável pelo metano e óxido nitroso? E tem outro detalhe, o potencial de aquecimento do metano e do óxido nitroso é muito maior do que do CO2. Olha isso daqui. O óxido nitroso é de 265 vezes a mais e do metano 28 vezes a mais. E aí, isso está relacionado com o processo de digestão da vaca, né? E aí, durante a sua digestão, ela vai ter o quê? Ela vai gerar gases. E esses gases vão estar ali no que a gente chama do metano. Já o óxido nitroso, de forma bem simplista, está relacionado como se fosse a decomposição dos dejetos desses animais. E aí, o que a gente tem no Brasil? A agropecuária é responsável por 33,2% do aquecimento global no país. E aí a gente pensa assim, mas será que eu parar de comer carne vai fazer diferença? Aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, será que gera algum impacto? Fumante passivo. Tem gente que fuma e fala assim, mas eu vou fumar? O único mal que eu estou fazendo é só para mim, aí eu estou fumando. Gente, fumante passivo é pior do que o ativo. E a mesma coisa é com o que a gente está falando aqui. Porque quando a gente pensa, é só uma pessoa, não é só uma pessoa. Ituiutaba tem cerca de 102 mil habitantes. Minas Gerais, 21 milhões, são dados do IBGE 2022. Brasil, 203 milhões, o mundo, 8 milhões. É só uma pessoa? Não é só uma pessoa, tá? Então, aí a gente chega na catástrofe do Rio Grande do Sul, que sim, tem relação com a pecuária, sim, tem relação com o que eu escolho colocar no meu prato. Porque eu acabei de falar aqui que a pecuária é a maior responsável pelo aquecimento global. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele não é simplesmente um fenômeno climático, não, mas é época de chover, não. É extremo. E tudo que é extremo está relacionado com o aquecimento global. Eu acabei de falar, aquecimento global no Brasil, principal causador, pecuária. Outro documentário que eu aconselho vocês a verem, que fala muito sobre esse impacto na pecuária, o segredo da sustentabilidade. E aí a gente fica a perguntinha. Até quando existirão matadores na Terra? Tem essa frase aqui da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito que fala:
Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Ah, eu não sabia. Hoje em dia eu acho que é difícil, né, gente? Com a tecnologia, a globalização, falar que não sabia, mas tudo bem. A gente não poder escolher. E as nossas escolhas têm consequências. E aí, estou terminando, gente. Entra aqui no acampamento, na campanha da FEB, né, campanha espírita de conscientização ecológica. E eu grifei ali, campanha permanente. Não é para fazer uma vez, duas, é para fazer de forma permanente. Porque é importante. Foi lançada a campanha em 2023 e o documento que orientou essa campanha, tem ele em PDF, se vocês quiserem também passo para vocês. Eu só grifei isso aqui, desse documento. Importa considerar os benefícios da saúde, ambientais, socioeconômicos e espirituais, proporcionados por uma conscientização ecológica que estimule a adoção de hábitos sustentáveis. Por exemplo, redução do uso de descartáveis, aquisição de produtos locais, promoção de atividades de cuidado com o solo e água, incentivo a dietas que reduzam ou eliminem o consumo de produtos de origem animal em respeito a todos os seres. Não é eu que estou falando. Já é uma campanha encabeçada pela FEB. O que é FEB, gente? Federação? Ou seja, a gente já viu um monte de iniciativa que está correndo. E aí a gente volta aqui, sede brandos e benevolentes para com tudo que seja inferior, sede-os para com seres ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Dá para ser brando e benevolente com o matador? Bom, a ciência mostra até hoje não sei se vai mudar, mas até o momento não. Vou passar isso aqui rapidinho, senão não vou chegar na parte. A gente volta aqui para encerrar as duas perguntas iniciais. Deus criou os animais para a gente? A gente precisa da carne para sobreviver? E aí fica aqui, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles: ama, portanto, pelo caminho, enquanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando Deus. Ou seja, tudo é uma questão de escolha. E quando a gente escolhe com amor, a gente já sabe qual é a resposta. Não precisa de eu e ninguém mais falar, tá? E aí, pensando nisso, né, tem um coletivo, né, que eu propus para o Lúcio, ele recebeu de braços abertos, que é esse coletivo, tá? Vou botar ali o QR Code, mas está aqui no cartazinho, vai ser colado ali também, que é um coletivo dessa casa espírita, que a gente vai propor então trabalhar justamente essas questões relacionadas aos animais, a questão relacionada ao meio ambiente, e isso integrado a nós, seres humanos, porque a gente faz parte do mesmo meio ambiente. E aí, eu gostei muito dessa charge aqui: seja a ovelha verde da família. Acho que essa é a intenção com a minha fala aqui. E aí, então, gente, gratidão, perdão pelos minutos que eu excedi. Eu espero que a minha fala aqui, ela tenha caído, pelo menos em alguns, né, um solo propício, que esse coletivo tenha adeptos. Vou passar aqui uma lista. Quem tiver interesse, em conhecer mais sobre esse coletivo, tá? Eu coloquei fazer parte, mas é conhecer, porque aí eu mando mais informações. Por favor, coloque os dados para que eu possa entrar em contato, tá? Eu dedico essa minha fala aqui hoje aos animais e a todos os seres do Rio Grande do Sul que estão enfrentando, né, tudo isso aí por nossa causa, direta e indireta, né? E aqui fica então meus dados para quem quiser entrar em contato. Perdão por ter excedido. Lúcio. Agradecemos então a Lília pela belíssima palestra. A regeneração, ela está nos exigindo mudanças para melhor. E o amor
incondicional para tudo, todos, é a premissa, é a base disso. Então, é uma reflexão muito grande. Nós estamos tentando com esse projeto permanente aqui na casa, para os animais, para as plantas, que todos se sintam motivados então a participar, né? É para todos. Muito bom. Meus irmãos, mais uma vez, então, vamos mentalizar os irmãos do Sul, pensamentos positivos, pensamentos contrários à lei do amor, mesmo sendo de preocupação, de ansiedade, de desespero, não ajuda, nem a nós, nem a eles. São pensamentos bons, tá bom? Então vamos fazer nossa prece. E nós temos lá embaixo um lanchinho, hein? Vamos depois descer aproveitar. Sim, então, na sintonia que estamos, nessa casa de luz, de fé, esperança e caridade, agradecemos todos os ensinamentos que recebemos hoje, que eles fiquem nas nossas consciências, que consigam avançar para o desenvolvimento interno, individual, particular, desse amor incondicional para tudo da criação. Consigamos então evoluir nessa visão mais integrada, mais completa da criação do nosso Pai. Nessa sintonia, essa frequência elevada também, então mentalizemos aos nossos irmãos do Sul, irmãos da humanidade, irmãos também os animais, as plantas, tudo da criação, meus irmãos. Mentalizamos então toda essa região e emanamos sentimentos bons, pensamentos bons, de amor, de entendimento maior, de compreensão de tudo, das coisas de Deus, para que consigamos incentivar o despertar desses irmãos para a luta, o bom combate, o avanço na seara do Mestre querido Jesus. E a todos nós que consigamos despertar em nós sentimentos mais profundos de fraternidade, de caridade, de amor pleno para com todos. A Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Misericordioso, que está em tudo e em todos, agradecemos do fundo do coração. A nossa Mãe Maria pedimos o amparo, a proteção para todos nós, para que consigamos levar esses pensamentos bons, essas energias para nossos lares, para a cidade, para o país, ao mundo. Por tudo isso, então, muito obrigado, que assim seja.